Rogério tem mais de 20 anos de experiência profissional em RH, tendo liderado grandes equipes em multinacionais de vários setores, sempre com um olhar voltado para a melhoria de processos relacionados à pessoa. Contratou e desenvolveu ao longo de sua carreira diversos líderes. Recentemente, assumiu o desafio de implantar o tão famoso ESG em uma grande empresa industrial. E é sobre este tema que vamos falar hoje aqui no Executive Talk. Espero que gostem! Rogério, quero te agradecer. Você que é um amigo já de longa data, já trabalhamos juntos e hoje é um prazer enorme ter você aqui para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho do seu momento de carreira e das coisas que você tem cuidado aí, né? Bem-vindo, Rogério. É um prazer ter você aqui. Agora conta pra gente, quem é o Rogério? Bom, prazer estar com vocês aqui, dividindo essa mesa, né, batendo esse papo. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou um profissional de recursos humanos que já está atuando aí há cerca de 30 anos no mercado, em posições estratégicas na área, e que nos últimos anos tem se dedicado à gestão de sustentabilidade. É uma coisa nova para profissionais de recursos humanos, eu penso assim, conciliar a gestão de sustentabilidade com a gestão tradicional do RH. Né? Muda bastante, né? Fica bem mais estratégico, né, Rogério? Com certeza, com certeza. E a área de sustentabilidade, ela, de uma certa forma, tem uma relação muito forte com o RH. Porque se você olhar para os pilares do ESG, você vai ter o pilar que é meio ambiente, o pilar que é social e o terceiro pilar que é a governança. E no social, o RH está profundamente envolvido, porque a gente fala de pessoas dentro da empresa e pessoas fora da empresa, né? E aí eu topei esse desafio de virar diretor de gente e sustentabilidade de uma empresa que é um agronegócio, conciliando essas duas coisas, ou seja, fazendo o papel de facilitador entre as demais áreas da empresa em relação às questões de sustentabilidade, né? Então a gente tem um foco muito grande em meio ambiente, porque é uma empresa que possui dezenas de fazendas com florestas de pinos. Então a gente tem toda uma pegada verde também nesse negócio. Isso facilita um pouco, acho, né? Assim, porque a empresa já tem aquela imagem, né, de questão verde, né? Sim, é verdade. A empresa ela já tem várias certificações ligadas ao agronegócio. A gente está buscando novas certificações e esse guarda-chuva que eu chamo de sustentabilidade é, digamos assim, a grande sacada estratégica para a gente fazer com que essa empresa seja mais verde ainda. Que interessante, legal. Muito bom. Legal. Falando um pouquinho até, antes da gente entrar fortemente nesse papo de ESG, você hoje está numa empresa familiar, cuidando, né, de sustentabilidade e tal. Ter trabalhado no ramo medical devices, né, o ramo de saúde, agregou para esse momento ou não necessariamente? Não, agregou. Eu acho que agregou muito porque eu venho de um negócio de medical devices. Eu trabalhei quase 15 anos nessa área e eu diria que foi uma escola para mim em termos de gestão de gente e de governança corporativa. Ou seja, eu consegui absorver nesse período, né, na área de medical devices, as melhores práticas de governança. E isso faz todo sentido agora para o meu momento, que estou numa empresa familiar. Sim. E eu estou podendo auxiliar o CEO da empresa nas questões de governabilidade também, né? E tudo isso eu trouxe da minha experiência em multinacionais do segmento de medical devices. Que legal, que bacana. Quando você recebeu esse desafio, a empresa já olhava para essa necessidade, por ser uma empresa familiar, a gente tem aquela coisa do... eles costumam... e resolver o problema mais prático e não pensar muito nessa linha. Quando eles foram buscar o Rogério, já pensavam, vamos trazer um cara para cuidar desse tema de sustentabilidade? Olha, para te ser sincero, não, né? Depois que eu fui contratado pela empresa, conversando com o meu CEO, ele disse, não passava pela minha cabeça criar uma diretoria de gente e sustentabilidade. Eles buscavam, naquele momento, um gestor de recursos humanos
E aí, quando eu fui falando sobre a minha experiência profissional, experiência de vida também, que eu já lidei com gestão de qualidade, né? Ele pensou, será que esse cara não pode ficar também com a área de sustentabilidade? Não pode cuidar do meio ambiente da empresa, enfim, implantar o ESG? E aí nasceu a ideia de criação dessa diretoria. Na verdade, nós íamos ter uma pessoa encarregada de sustentabilidade e outra responsável pela área de RH. Mas a empresa viu em mim a pessoa que poderia comandar essas duas áreas. Né? Essas áreas, e se você tem essa capacidade, melhor ainda. Né? É um aprendizado também, porque em anos passados eu sempre participei de comitês ligados a essa sigla, mas eu nunca fui, digamos assim, o líder número 1 das questões relacionadas à sustentabilidade. E nessa empresa eu estou com esse desafio, né? De orquestrar, né, os vários departamentos da empresa em relação às questões de sustentabilidade. Que bacana. Eu achei bastante interessante quando a gente conversou, quando você me contou sobre o negócio, E aí eu vou fazer uma pergunta para quem está assistindo e não sabe, né? O que faz o Grupo Resinas? É bem interessante, é bem bacana a gente saber um pouquinho desse mercado. Olha, o Grupo Resinas Brasil, ele extrai a sua riqueza das florestas de pinos. Do pinos nós tiramos a nossa riqueza, que é a goma resina. Essa goma resina sai das nossas florestas e vai para as nossas indústrias químicas. E lá ela é destilada e processada e transformada em vários produtos com aplicação na indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, indústria de sanitizantes e na indústria alimentícia também. Uma coisa muito interessante quando a gente faz a integração de novos colaboradores, que eles perguntam assim, mas quais são os produtos da empresa, né? E a sua maioria são produtos químicos. E aí eu digo assim, você gosta de chiclete? A pessoa diz, adoro chiclete, né? Quando criança, quando adolescente e como adulto também adoro chiclete. E aí eu digo, pois é, nós fazemos a goma base do chiclete. Pois é. Olha né? só. Porque é uma forma de eu aproximar os novos colaboradores da realidade da empresa. Então, nós hoje atuamos com a goma resina processada, transformando-a em vários produtos que têm essas aplicações que eu disse a vocês. É um negócio fantástico. Interessantíssimo, muito bacana. Né? Muito bacana. Além disso, indústria química, cosméticos... E questão de madeira, essas coisas, a resina em si. Bom você falar nisso. Quando a gente faz a extração da goma resina, do pinus, existe um tempo que é observado que o pinus produz a resina. Isso leva de 10 a 12 anos. Né? Ou seja, a gente resina essa árvore durante esse período, depois ela é cortada e aí a gente comercializa a madeira. E aí replantamos novamente, começamos um novo ciclo. Os ciclos dentro da nossa empresa, do nosso negócio, chegam a durar cerca de 20 a 22 anos. Nossa. Né? Mas a madeira também faz parte do nosso core business. É interessante também, né? Eu falei da goma, da goma base do chiclete. Nós também temos um negócio de madeira. Nós temos uma indústria moveleira que produz camas box. Camas box. Camas box. Então, assim, é um negócio que está fora desse portfólio, né? Que tem relação com resinas naturais, mas tem uma ligação com o negócio por causa da madeira que é extraída das nossas florestas e que alimenta essa indústria moveleira também. Que legal, hein? Bendito seja o pino. Legal. E aí, vamos falar um pouquinho mais de ESG em si, né? Vamos lá. As letrinhas polêmicas que cada vez mais a gente ouve falar, né? E aí, se tivesse que falar pra gente a parte ambiental, social, governança, qual que é mais difícil que você acha de implementar nas empresas? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu te diria que governança corporativa, sem sombra de dúvida, é o pilar mais importante da sustentabilidade. Porque eu vejo que se você tem um sistema sólido de governança, você consegue implementar as ações ligadas ao social e ao meio ambiente com mais facilidade. Tá. Porque eu parto do princípio de que esse pilar é o de comprometimento da alta administração. Né? Além disso, ela tem que ter sistemas de gestão, de governabilidade. Então, eu acho que é principalmente importante que a gente consiga implantar o sistema de governança corporativa, para começar o trabalho de implementação da sigla.
Tá, então já fica a dica aí, né? Porque tem muita empresa ainda que tá atrasada, né? Não tá ainda com a agenda de ESG. Pois é. Então começar pelo G talvez seja um bom caminho, né? É um bom caminho, na minha opinião. Hoje em dia é um certificado que as empresas precisam tirar, né? Para estar com isso em dia. Quer dizer, a empresa que não tiver com isso em dia, ela está perdendo. Como é que funciona, né? Como é que é vista as empresas? Sem dúvida que essa sigla hoje, ela tem tido uma importância muito grande para as empresas, especialmente no que concerne a atrair novos investidores, a melhorar a sua reputação junto ao mercado consumidor e à sociedade em geral. Existem certificações, reconhecimentos, não é? Mas eu diria, até um pouco assim num tom de desafio, né? Eu acho que as empresas elas deveriam fazer o processo de dentro para fora, inicialmente, né? Quando as empresas começam a olhar demais o mercado e querer copiar o modelo A, o modelo B ou C, elas podem se dar mal, porque é necessário primeiro saber qual é o DNA dessa empresa. Aonde ela quer chegar daqui a 10 anos, né? Quais são os recursos que nós temos para construir uma governança sustentável? Né? E aí, a partir daí, é que você começa a trabalhar toda a implementação do conceito. E essas coisas, por exemplo, o reconhecimento, as certificações, eu diria que acabam sendo uma consequência desse processo natural que nasceu dentro da empresa. Isso é fato, uma coisa que a gente percebe bastante é aquele que a gente brinca que é o ESG de fachada, né? Então as pessoas, na verdade, falam muito do ESG, estão aí na mídia falando que praticam a questão da, né, sustentabilidade. Quando você vai ver, é mais uma questão de marketing, que foi o que você falou, mais da porta para fora. Mas quando você vai ali a fundo, você vê que não é bem assim, né? Como que você vê isso, Jair? Como você acha que as empresas podem evitar isso, né? De realmente praticar a agenda ESG e não ficar só na questão do marketing? Eu acho que é importantíssimo, né, que a alta administração esteja comprometida, pensando o que espera do futuro para essa organização, né? E ter uma equipe forte, eu diria que com o mesmo propósito, para seguir essa estrada da sustentabilidade. Mas, de novo, eu acho que começa de dentro para fora. É a empresa resolver melhorar todo o seu sistema de governança, melhorar suas relações com a comunidade, melhorar a sua gestão de meio ambiente. Quer dizer, esse compromisso tem que ser feito. Antes de contratar uma consultoria ou contratar um diretor de gente de sustentabilidade. É preciso ter esse compromisso, essa abertura, né? Arraigado, forte, para que a empresa caminhe nessa direção. Porque senão vai acontecer o que infelizmente a gente vê acontecer no mercado, né? E isso acontece, as empresas muitas vezes perseguirem a implementação dessa sigla muito mais para atrair um investidor, para melhorar a reputação, enfim. Não que isso seja ruim, mas é o que você mencionou, pode ser um tiro curto. Não é sustentável. Não é sustentável. ESG não sustentável. Não é ESG é um ESG não sustentável. Né? Porque não dura, né? Aquele negócio não dura. fica. E a dificuldade que você vê hoje, Jair, porque assim, não pode ser uma coisa de uma pessoa só, o ESG, né? Ele tem que estar enraizado ali em todos os departamentos, todos os níveis da empresa. Não é fácil. Né? Então, como que você vê? Acho que seria mais a questão do número 1 mesmo ali, tá encabeçando isso, né? E tá sendo meio que top-down. Não tenha dúvida disso. Eu acho que o CEO, o número 1 da empresa, precisa estar totalmente engajado nessa missão de sustentabilidade. É preciso que o time de gestores, os gestores mais estratégicos, estejam unidos em torno desse CEO. Eu acho que o passo posterior é fazer um plano robusto de implementação das melhores práticas ligadas a essa sigla, né? Ou a cada pilar, para que seja feito um trabalho de campo. Né? E pensando, por exemplo, na questão hoje da importância do CEO dentro desse processo de sustentabilidade, eu cito o CEO da empresa onde eu estou atualmente, do Grupo Resinas Brasil, que é uma pessoa totalmente sensível a esse assunto. Quer dizer, ele persegue isso não puramente ou meramente por um reconhecimento público, mas para fazer com que a empresa seja perene, que ela se perpetue por mais gerações ainda. Né? Então, eu acho que esse tipo de compromisso faz todo sentido para quem quer fazer um projeto de sustentabilidade e implementar a sigla ESG. Entendi. As pessoas todas percebem dentro da empresa, sente que o negócio é uma coisa séria, porque está sendo tomado ali pela alta direção, né? Está sendo tocado por ele. Senão fica mandurinha só ali tentando fazer o verão, né? Não dá muito certo. Claro. Mas todo mundo caminhando junto. Acho que isso é realmente muito importante. Não tenha dúvida disso. E é lógico que depois que você
deixa isso bem resolvido na cúpula da autoadministração, aí você tem todo um processo de desdobramento, né, que deve acontecer para os demais níveis hierárquicos da organização. E aí você precisa usar de muita comunicação, transparente, você precisa investir em treinamento das pessoas, Sim. você precisa criar uma mentalidade de sustentabilidade, né, que começa com práticas assim muito simples, que a gente estava comentando antes de começar a entrevista, que é substituir o copinho de plástico que a gente toma café no escritório. Sim. Né? Cada um ter a sua caneca para tomar o seu café, tomar a sua água e evitar que a gente continue jogando nos aterros sanitários, né, os copinhos plásticos. Né? Então, são pequenas ações, São né? pequenas ações. Acho que o ESG também ele tem um papel importante na reeducação da população, porque você está indo para uma empresa, vamos lá, que segue essa agenda ESG, está falando, obviamente, da preservação do meio ambiente, principalmente no caso das resinas, mas também de aceitação, diversidade, né, um compromisso com isso. Sem dúvida. Então, o mundo passa a ser muito mais aberto, mais receptivo para essas pessoas, né? Essa questão também, para uma empresa familiar, né? Você falou qual que era o mais complicado? Da governança. Governança Não sei se corporativa. entra nisso a questão de diversidade, de aceitação. Também. Olha, passa sim pelo projeto de governança corporativa e depois tem uma implementação que não é fácil, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu costumo dizer que a porta de entrada é o recrutamento e seleção da empresa. Né? Então a gente precisa mudar os nossos processos, mudar a nossa maneira de ver as pessoas para a gente começar a fazer um processo de inclusão de fato, verdadeiro. Né? Sim. Então, nesse ponto, eu acho que a área de recursos humanos tem um papel preponderante, né? De fazer com que as portas da empresa elas estejam abertas para pessoas de todas as raças, de todas as etnias, de todas as origens. Mas tem que começar internamente, senão trazer gente para viver como um estranho ali, talvez, Claro, né? claro. Tem que não, preparar toda a cultura. Ser tem bem uma preparação, aceitar, não tenha dúvida. aceito e tudo Você mais. tem que preparar. Ao mesmo tempo em que você está mudando os seus processos, está mudando a sua forma de, por exemplo, atrair e reter pessoas, você também tem que preparar esse ambiente para receber Exato. essas pessoas, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente Não mesmo, tenho né? dúvida. Então, assim, eu já vi casos de empresas, por exemplo, que tinha a questão da diversidade muito implementada, na questão, assim, de divulgar mesmo, no processo de RH, a pessoa chegava, por exemplo, um cadeirante, não conseguia abrir a porta, porque a porta era de empurrar. Não tem acessibilidade Não tinha ao cadeirante. Então, veja só, né? Quando você fala, eu tenho, né, o apoio à diversidade, Pois tem é. uma lição de casa muito grande que tem que ser feita Pra fazer, antes, pra né? É receber. seríssimo, né? Eu posso dizer que você é um cara preparado para isso. Eu já trabalhei numa posição para você onde foi me pedido um foco na diversidade. É verdade, Né? é verdade, é verdade. Então, assim, é um cara certo para entrar na empresa e se tiver essa abertura de fato, você fazer funcionar. Não tenha dúvida. E eu acho que a empresa familiar, onde eu estou atuando hoje, ela tem certas facilidades que em outras empresas, em organizações talvez mais maduras, né? Ou com um sistema de governança mais robusto, não tem. Ela tem um olhar mais voltado para as pessoas. Ela é mais humana no sentido de incluir as pessoas, né? E, então, assim, é muito comum a gente encontrar dentro do Grupo Resinas Brasil famílias inteiras trabalhando para o negócio. Olha. Né? Então, começamos com o pai ou com a mãe, e aí depois contratamos o filho, contratamos outros parentes, e a gente tem, eu acho que essa forma das coisas acontecerem dentro da empresa também abrem mais ainda as portas para a inclusão. Tá, mais Né? flexível, talvez. É mais flexível. Mais Exato. simplista, do que realmente uma empresa aí multinacional, que acaba ficando um pouco mais engessada desse ponto de vista, né? E a parte do social, né? Environment, você falou um pouquinho de governança e o social, como funciona? Olha, o social, ele é um pilar para nós muito importante, porque ele tem duas dimensões, né? A dimensão interna e a dimensão externa. A gente tem uma estrutura muito boa internamente, uma gestão de pessoas muito próxima dos nossos colaboradores. Eu diria que temos muito a melhorar nesse sentido, interno, mas a nossa preocupação hoje é o relacionamento com as comunidades que estão no entorno dos nossos negócios.
Então, nós queremos conhecer quem são as pessoas que moram próximos às nossas fábricas, as nossas fazendas de exploração da goma-resina, fazem parte de que comunidade, como nós podemos interagir com ela e nós podemos ajudá-las a se desenvolver socialmente. Então, o nosso desafio atualmente, quando a gente fala do social, é exatamente isso, é trabalhar a nossa relação institucional com as comunidades, que de uma certa forma dependem do nosso negócio. Né? Há negócios da empresa hoje que sozinho movimenta a economia de uma cidade ou de várias cidades numa região. Ou seja, as pessoas dependem daquele processo de extrativismo, não é? E que do qual nós somos protagonistas. Então, é muito importante trabalhar essa relação com a comunidade, com o entorno, né? Eu falo que o social, quando a gente pensa, né, a ponta do iceberg ali são os colaboradores, né, mas na verdade tem muita coisa ali que você tem que se preocupar. E essa questão da sociedade, realmente, é o impacto. Eu falo que o social, ele é muito complexo, né, porque ele vai em todos os sentidos de relacionamento com pessoas. Então, assim, não é só o teu colaborador, mas como que você se relaciona com os seus clientes, como você se relaciona com os seus fornecedores, como você se relaciona com a sociedade. Então, assim, esse S é muito amplo, né, o social ali no ESG, ele é muito amplo, é muito mais do que parece. E muito complexo também. Muito. Lidar com pessoas é algo complexo, né? Sempre, então, como que você está marcando? Como que a empresa marca essas pesas, né? Qual que é o impacto que essas pessoas têm pela empresa? Não tenha dúvida. Na prática, é uma coisa muito boa, né? Tipo, a todas as empresas e ainda serem valorizadas por isso, né? Porque hoje em dia as empresas realmente ganham market share, melhorando o seu ISG. Sem dúvida, né? Não há dúvida disso. É uma reflexão para o mundo para melhorar no geral, porque as pessoas também vão aprender muita coisa dentro da empresa e vai levar para dentro de casa. Com certeza. Se der certo isso, a gente está diante de uma boa mudança positiva para esse planeta, né? Não, claro. E eu diria que as empresas têm que pensar muito profundamente em relação a essa questão do social, do relacionamento que ela mantém com a comunidade, né? Não somente com os seus fornecedores, com os seus clientes, mas assim, como ela está impactando a vida das pessoas que estão próximas ao seu negócio. E como ela pode transformar isso positivamente. Quer dizer, nesse momento hoje, assim, de uma forma prática, o que a gente vem trabalhando? A gente está trabalhando projetos sociais em pequenas comunidades carentes, aonde a gente quer levar educação, aonde a gente quer levar orientações de saúde. Né? Não são ações somente voltadas para o nosso negócio. Exato. Porque muitas vezes você vê isso, né? A empresa fazendo ações que tem muito foco em marketing. Cursinho para lidar com resina, no caso, não é isso? Não é isso. Quer dizer, é muito mais do que isso. É conhecer os problemas da comunidade, interagir com ela, se colocar como um protagonista. Lógico, nós não vamos querer resolver os problemas que são muitos nesse país em relação às questões sociais. Mas se a gente começar a fazer a nossa parte, a dividir o nosso conhecimento e uma parte dos recursos que nós conseguimos dessa própria sociedade, vamos criar um mundo melhor. Né? Eu falo que são ações muito genuínas, né? Assim, porque você não está olhando para você está olhando realmente para o próximo, né? Sim, sim. Então o S, assim, das letrinhas é a que mais me encanta, assim, do ESG. Tenha dúvida. Como gestora humanizada, imagino que seja que mais... Sou suspeita em falar química e humanizado, ó, o papo. Mais chincante. Cara, mas é muito legal isso, né? Porque a gente vê todo até na bolsa, empresas que estão com seu ISG em dia, estão com as ações lá em cima, valorizam bastante e tal. A gente ouve falar, mas quando a gente para falar sobre o tema... É que a gente percebe o quanto isso é legal, né? Bacana, é sério, no mundo, né? É muito sério. Tá levando a sério, não tem ninguém contra isso. Não. O que tem é alguém aqui ou ali com uma certa preguiça de implementar, mas sabe que precisa. Ou indo pelo caminho cedo errado, ou tarde né? vai ter que fazer isso direito e tal. Hoje em dia, com a própria transformação digital, com comunicação, redes sociais, Glassdoor, as empresas não tem meio que escolha. Não dá pra fugir muito. Não podem se esconder. Exatamente. Tem que a sociedade está de olho, né?
Exato, tem que ser na prática aquilo que prega, né? Não tem mais aquela coisa do tipo, isso aqui é só para inglês ver, né? Não tem como mais. Não tem mesmo. Para uma empresa que está ainda, vamos dizer, um pouquinho atrasada em relação ao ESG, quanto tempo você acha para uma empresa começar realmente a praticar a agenda ESG? Leva tempo? Como que é esse processo? É um processo rápido? Olha, é uma pergunta complexa, eu te diria, porque é difícil fazer uma previsão, né? Porque depende muito desse DNA da empresa, né? Tá. Depende muito também, eu acho que de um diagnóstico que tem que ser feito. Talvez assim, a dica que eu dou, sem estipular uma questão de tempo, a empresa que está determinada a implementar essa sigla deve fazer um diagnóstico, deve buscar ajuda. Se ela não estiver dentro da própria organização, ela deve buscar ajuda para fazer primeiramente um diagnóstico. Esse diagnóstico vai cobrir exatamente esses 3 pilares, né, da questão de sustentabilidade. E aí, a partir desse diagnóstico, é que pode ser determinado, na minha opinião, com mais propriedade, um tempo para a execução desse projeto. Então, vai de cada caso aí. Vai de cada caso. O importante é saber em que pé que está, né? Então, onde que a empresa está e aonde ela quer chegar, que daí você determina mais ou menos. É fundamental. O que vai precisar fazer. É fundamental. Eu recomendo isso, que as empresas hoje que queiram mergulhar nesse assunto, elas procurem fazer um diagnóstico muito detalhado da sua situação organizacional hoje. Esse ponto que você colocou é fundamental também, olhando para frente. Onde essa empresa quer chegar daqui a 10 anos, Sim. 15 anos, 20 anos. E a partir daí, fazer um plano. E aí, nesse plano, obviamente, você vai associar isso a um cronograma de trabalho, né? E aí você vai poder ter uma noção de quanto tempo você vai gastar. Porque me corrija se eu estiver errado, mas o ESG não tem fim, né? Ele é sempre um ciclo, ele vai estar sempre ali existindo. Implementei. Não é bem isso, né? Então, tem que estar sempre vivo isso dentro da empresa, né? Contínuo. É como cultura, né? Cultura também, né? Eu li aqui que foi criado pela ONU em 2005. Essa sigla, e pelo jeito agora que a gente está começando a falar sobre isso, né? Ouve-se falar, mas ainda veio meio preguiçoso o negócio, né? Ainda veio... Mas demorou agora tá um tempo, né, demorou um pegar. tempo, mas agora tá com tudo, né? E justamente por estar com tudo também tá surgindo um outro ponto que o podcast aqui sempre gosta de falar, que é em relação à carreira, né, Rogério? Como que você vê em relação à pessoa que quer entrar nessa área de ESG, né? Existe um curso, existe alguma coisa, uma especialização que possa fazer? Qual que é a sua dica aí para quem quer entrar na área, na carreira de ESG? Antes dele responder essa pergunta, é importante aqui que os pontos, eu vi aqui agora que é muito interessante. Como as empresas podem recusar esses 3 pontos aqui, Ariane? Olha, defender ativamente recursos naturais. Então, você perguntar, você defende? Não defendo. Todo mundo vai olhar com cara feia. Não dá. Promover engajamento em políticas de diversidade e redução de desigualdades. Você faz isso? Não? Não dá. Não dá. Vai fugir como? E aqui, mitigar os casos que envolvem corrupção, assédio e discriminação através de políticas rígidas. Não dá. Tudo não isso tem como não. O negócio veio, foi um gênio que criou aqui um negócio. É verdade. É isso. É verdade. Não tem isso aqui, cara. Não vou nem conversar com você e tô certo por isso, né? Claro. Você está falando da importância, né, da ESG. É um negócio que criaram, falaram assim, cara, aqui é básico, tá? Vamos melhorar essa prática. Agora, voltando para a pergunta, né? Se existe algum curso, especialização? Olha, quero ser franco com vocês. Eu não conheço ainda um curso que realmente ele seja abrangente, que ele consiga tocar nesses pilares do ESG. Eu tenho conhecimento de alguns cursos específicos ligados a cada um dos pilares, né? Tá. O que eu aconselho? Eu aconselho ao profissional que tem interesse nessa área de buscar exatamente esses cursos de aperfeiçoamento na área de meio ambiente, na área de gestão de pessoas, na área de gestão corporativa. Ele vai encontrar produtos, eu diria, mais adequados quando ele faz isso de uma forma, como é que eu posso dizer, mais direta. Ainda não sei, não é do meu conhecimento, se existe um curso ligado a toda essa sigla, a todos os 3 pontos dessa sigla. Mas outra recomendação que eu faço, né? É que principalmente o profissional comece a seguir pela internet, pelas redes sociais, todo um movimento que já existe de discussão sobre a questão de sustentabilidade. Não ignorar, né?
É só não ignorar. Existem muitos grupos, especialmente através do LinkedIn. Sim. Eu tenho interagido com profissionais da área de sustentabilidade através dessa plataforma e eu tenho aprendido muito com esses colegas, né? Pessoas que começaram como eu, vindos de outras áreas, com alguns conhecimentos específicos e que tiveram que se tornar generalistas nessa área. Então, a troca de ideias, o autodesenvolvimento é uma das minhas dicas. A questão do ESG, acho que é muito mais um soft skills, né? Voltando aqui para a criação, foi um documento chamado Who Cares Wins, né? Que é quem se importa, vence. É muito mais soft skill. Tem cara que não se importa com nenhuma dessas questões. Quer ganhar dinheiro, ainda tem muita gente assim. É por isso que é muito importante fazer o exercício estratégico, né? Em casa, né? A lição de casa primeiro, para depois começar a abrir a agenda. Claro. Né? Normalmente esses caras são os que trazem bastante dinheiro para a empresa e eles estão ali com aquela cultura dele enraigada. E aí tem que começar essa mudança interna para depois trazer e aí manter isso sem fim. Né? Tem coisa que não dá para fugir muito, né? Porque a própria sociedade começa também a te impor aquilo, né? Porque começa a cobrar, né? As empresas estão fazendo, e vocês, né? E começa a questionar. Verdade, eu lembro que começou verdade. isso quando começou a história de ISO, né? ISO 9000, ISO 14000, e começou a questão de normatização. Começou a ter os clientes cobrando, mas vocês têm ISO? Vocês têm... E a mesma coisa o ESG, né? Então, assim, se você não tá falando, já começa todo mundo a falar, mas que estranho, aquela empresa não fala nada sobre ESG, né? Então, a própria sociedade acaba que vai pedindo aquilo, né? E há muitos exigindo. movimentos nesse sentido, né? Hoje há muitos fornecedores e clientes também do Grupo Resinas Brasil que têm nos questionado sobre isso. Quer dizer, nós temos nos somado a eles para construir um modelo de sustentabilidade. Mas você tem toda a razão. A sociedade ela está provocando cada dia que passa mais esse tema. Então, as empresas que não estão pensando nisso, muitas vezes elas começam a pensar porque um grande cliente começa a questionar sobre isso. Olha, você tem algum projeto de sustentabilidade? Você tem alguma certificação verde? Então, tudo isso é um movimento. Esse é um movimento de fora para dentro, né? Que é também importante. Cobrar, né? A pressão. Na verdade, o que eu vejo muito hoje, com muito mais frequência, vocês têm normas e políticas de LGPD. E aí o cliente, de alguma forma, não quer os seus dados vazados ou mal cuidado. Mas esse cuidado ainda está muito mais nesse interesse do LGPD do que do ISG. Pouca gente pergunta se a empresa, se o cliente vai ter esse ESG. Né? Aliás, esse é um ponto importante, né? Porque a gente passou por essa discussão sobre LGPD e aí eu vou um pouquinho além, né? A empresa que quer ser sustentável, ela não basta apenas cumprir as normativas atuais ou a legislação vigente. Né? Quando as pessoas me perguntam assim, mas olha, talvez eu seja sustentável. Mas por que você diz que é sustentável? A sua empresa é sustentável? Não, porque eu cumpro todas as regras, todas as normas da legislação, cumpro a legislação trabalhista, ambiental, e etc, etc. E eu digo, isso não é mais suficiente no mundo atual. Você precisa ir além. Quer dizer, ir além do que determina, por exemplo, uma LGPD, né? Ir além de uma norma ambiental. Então, a empresa realmente, para ser sustentável, ela não pode se contentar apenas em cumprir a legislação. Em fazer o básico, óbvio. Em fazer o básico. Tem que pensar já além, né? Pensar já no futuro. Exatamente. Porque o ESG hoje já é meio que assim, é o que tem que ser, né? Sim, mas como que você vai se ver a sua empresa, né? Daqui a um tempo, como que você quer se posicionar? Por isso é que tem marca? que superar as expectativas, né? Da sociedade, dos governos. Não pode realmente se prender ao simples cumprimento das legislações vigentes no país em que você opera. Não é suficiente para quem quer implementar um projeto de sustentabilidade. Eu espero que não seja tarde que a gente começa a se conscientizar com relação a isso, né? Porque, sei lá, tem gente que fala que em 2025 a água potável vai estar assim, em crise total, vai estar acabando já. E a ESG vai por essa linha também, de conscientização de desperdício e tudo mais. A gente podia ter conseguido fazer isso antes, né? Exato. O mundo está mudando, mas espero que não seja tarde, porque a gente também está vendo, né, chegar ali no edge. Né, Joel? Que assim, esse ESG veio, agora todo mundo fala, ficou meio que, vamos dizer assim, na moda. Mas e para pensar, são atitudes que já deveriam estar sendo feitas há muito tempo. Sem dúvida. Porque tem algumas coisas na vida de ESG que são coisas básicas, né?
mas que aí o pessoal só começou a se preocupar agora, né? Então isso realmente, às vezes a gente tá sempre um pouco atrasado, mas eram coisas que são importantes. Não tenha dúvida Imagina, disso, nos não anos tenha dúvida. 60, 70, com racismo forte. Gente que podia fumar numa sala como essa, por exemplo. Não tinha mensagem que o cigarro dava câncer. Né? Verdade. Como o mundo era, né? Desperdícios, né? De recursos A gente naturais. vem evoluindo, mas eu diria que nós precisamos acelerar mudar essa muito. evolução, especialmente quando a gente fala de meio ambiente, né? Então a gente vê os efeitos no clima, da nossa má gestão do meio ambiente. Aí eu falo como um todo, né? Eu não falo só das organizações empresariais, eu falo dos governos, eu falo da sociedade, mas nós deixamos de fazer a lição há muito tempo atrás e hoje a gente está passando por problemas climáticos que demonstram que o meio ambiente está pedindo socorro. A gente está mais correndo atrás hoje para remediar do que para prevenir, né? Exatamente. É bem Exatamente. isso. Nós precisamos virar esse jogo, hein? E, Rogério, O mais rápido possível. Rogério, como é que você vê o Brasil em relação aos outros países? Estamos muito atrasados do ponto de vista de ESG? Como que você percebe um pouco disso? Eu diria que sim, nós estamos um pouco atrasados. Eu acho que a gente ainda precisa acelerar esse processo no nosso país. Quando a gente fala, por exemplo, de créditos de carbono, que é um item que faz parte da pauta de sustentabilidade, hoje a gente não tem um mercado organizado no Brasil para comercialização de créditos de carbono. Sim. Né? Então nós temos, por exemplo, hoje uma dificuldade, a empresa a qual eu presido, nós estamos com um projeto de sequestro de carbono e nós não vamos conseguir comercializar no Brasil porque não existe uma bolsa ligada a esse negócio, a essa comercialização, que já existe lá fora. Né? Então, assim, eu só estou dando esse exemplo para demonstrar que realmente a gente precisa acelerar o processo no Brasil. Eu vejo que tem países que têm muito a nos ensinar, organizações empresariais de outros países que já evoluíram bastante. Nesse momento, eu estou tentando buscar esse relacionamento com empresas que já são bastante sustentáveis. Existem empresas aqui no Brasil que também são exemplares, inclusive no negócio onde eu estou. Então eu acho que essa troca toda vai possibilitar uma evolução mais forte do nosso país em relação ao ESG. Mas no meu feeling, a minha experiência, o que eu tenho visto até agora, me dizem que o nosso país ainda está um pouco atrasado. Então esse benchmark ajuda também um pouco, né? Então as empresas que estão tentando entrar na agenda ESG, esse benchmark não só com outras empresas, mas também com outros países, também ajuda, né? A gente sabe que algumas práticas vão ter que ser exclusivas ali da empresa, por uma particularidade do negócio, mas de repente fazer um benchmark para ver as melhores práticas aí também é uma forma de dar uma acelerada também na implementação. Essa troca de informações é fundamental. Tanto aqui no Brasil, a gente tem tentado fazer isso com outras empresas, parceiras, com fornecedores, com clientes também. E temos buscado também informações com os nossos clientes internacionais. E eles têm nos agregado bastante informações, têm, digamos assim, compartilhado práticas de governança corporativa que estão nos ajudando muito no nosso projeto de sustentabilidade. Então, essa troca tem que ser intensa. E eu diria que as empresas hoje no Brasil que estão em processo de implementação de um projeto de sustentabilidade têm que olhar para fora também. Tem que buscar essas melhores práticas, tem que se relacionar com outras empresas para aprender mais sobre a sigla ESG. Eu acho que é uma forma de aprender, é uma forma de implementar um pouco mais rápido, né? Eu falo que não é o copiar, mas é você pegar aquilo como benchmark para você implementar. E um outro ponto interessantíssimo, não sei a sua opinião já em relação a isso, mas eu acho que é legal também a questão de ouvir os colaboradores, né? Então, às vezes, a gente está sempre ali na liderança, conversando sobre ESG e tudo mais, mas muitas vezes, dentro de casa, tem muita ideia bacana de ações que podem ser implementadas. Eu não sei se isso vocês praticam lá, mas acho que ouvir o colaborador também, você pode ter ideias magníficas, ou da pessoa da fábrica, ou da pessoa de vendas, que também pode trazer ali ideias de implementação de coisas que estejam dentro aí dos pilares de ESG, né? Com toda certeza. Com toda certeza, ouvir os colaboradores facilita muito o trabalho. E eu diria que quando os colaboradores são, digamos, provocados no bom sentido a darem suas opiniões, a fazerem sugestões, são sempre sugestões de fácil implementação. Olha só. São soluções baratas, simples e que trazem um efeito muito positivo. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa que
que você trouxe aqui para o nosso debate, para o nosso bate-papo, que é fundamental também. Ouvir os colaboradores, né? Ou seja, se relacionar tanto com as comunidades que cercam o seu negócio, como também os colaboradores que fazem parte do seu negócio, sem dúvida. É uma forma até de engajar eles, né? Porque se você tem uma causa dentro da empresa, se as pessoas estão participando, parece que eles vestem mais a camisa daquilo, né? Porque eles fizeram parte, eles deram ideia, né? Então acho que isso também melhora Tem que ir bastante. pelo exemplo, né? Como nossa líder aqui. Muito bem conhecida, a gente bateu um papo a primeira vez que eu entrevistei ela, e ela deu bastante exemplo, você deve ter acompanhado, né? Sim, acompanhei, eu tive o prazer de ver essa. Isso aí, não sei se era a intenção, mas já é um super ESG na prática ali, né? A gestão humanizada. A gestão humanizada, né? Se é natural ou se já estava na cabeça a implantação do ESG ali naquele momento. Não, é natural e assim, faz parte, né? É um pedacinho, é lógico, né? Que o S é muito maior, mesmo a questão da governança é muito maior. Mas a forma com que você trata os colaboradores, né? É crucial, não dá para você não se sustenta um negócio se você não entender que recursos humanos são os recursos mais importantes ali da empresa. Né? É por isso que eu falo sempre que o processo ele nasce de dentro para fora. Né? Ou seja, você precisa fazer aliança com os principais executivos do negócio, especialmente o CEO, né? Sim. Mas você tem que também fazer uma aliança com seus colaboradores, porque não adianta nada você não ter essa aliança, esse engajamento e depois você tentar ir para fora, se relacionar com a sociedade, porque você não vai ter consistência nas suas ações. E é bacana quando você pensa assim, todo mundo ganha no ESG, né? É isso que é incrível. Para pensar. Mas quando você implementa o ESG, a empresa sai ganhando, a comunidade sai ganhando, os colaboradores saem ganhando. Então, assim, eu falo que é uma prática que ela vem para contribuir, para ajudar. Ela dissemina... Então, por isso que ela não pode ser de fachada. Acho que isso tem que tomar muito cuidado. Ela tem que ser realmente real. Muito cuidado. Porque é muito importante, né? São pilares muito importantes. Você tem Se fizer total ali razão. de fachada, isso preocupa bastante. E há movimentos de fachada, infelizmente, que acontecem no mercado, né? A gente precisa comentar isso, né? Nós estamos num bate-papo aqui muito franco, mas assim, quando a empresa ela resolve fazer o ESG e esse compromisso é só feito dentro da cúpula, porque, olha, a gente precisa atrair investidores, nós vamos abrir o capital, fazer um IPO da empresa, então nós precisamos ter a sigla ESG, né? Não vai funcionar, né? Infelizmente não vai funcionar, né? Você vai acabar fazendo um trabalho, uma implementação de um projeto que não vai ter consistência. E que não vai se provar perene. Esse é o grande problema dos modismos, né? É dos modismos, né? Acaba virando mais uma ação de marketing do que realmente o que tem que ser, né? Agora pensando numa empresa que tem, de fato, a intenção genuína de implantar o ESG, imagina você como diretor, você deve pensar que precisa de um gestor de RH muito humanizado para responder para você, um cara apaixonado pelo meio ambiente, né, e outro pelas questões sociais. Né? Os 3 pilares ali, porque você cuidar das 3 coisas também fica bastante puxado. Claro, é puxado. Você precisa delegar, descentralizar, não é? Eu costumo dizer que quando eu falo de sustentabilidade dentro do Grupo Resinas Brasil, o meu time cresce. Ele se multiplica por 10, porque eu preciso da ajuda dos colaboradores de outras áreas. É claro que dentro da minha equipe eu estou desenvolvendo pessoas para me ajudarem com relação aos 3 pilares. A gente tem equipes específicas dentro da área de gente e sustentabilidade, mas assim, é fundamental a gente usar os recursos de outras áreas. Aí entra a questão do engajamento, né? Isso. Então, assim, se eu não trouxer o pessoal, por exemplo, da indústria, o pessoal que trabalha com controle de qualidade, que trabalha com laboratório, o pessoal das florestas, né? Para entender a nossa proposta, para nos ajudar a fazer, a coisa não aconteceria. Eu não daria conta de gerenciar todo esse processo sozinho ou sozinho com a minha equipe, né? Não teria condições. Não dá. É uma causa aí comunitária. Todo mundo tem que remar para o mesmo lado, senão... Então eu digo sempre isso, né? O pessoal me pergunta, como diretor de gente e sustentabilidade, quantas pessoas você tem? Eu falo, bom, dentro do departamento, dentro da diretoria, são 40 e poucas pessoas. Caramba. Mas quando a gente fala do projeto de sustentabilidade, são os 3.200 colaboradores. Tem que ser, né? Tem que ser a empresa inteira. Cara, esse tema é muito bom de falar, porque
é um tema bom, é um tema muito de bondade, né? Tô falando, sim, de genuíno. né? mesmo, Que você precisa, para se tornar pessoa melhor, um profissional melhor, político melhor, você tem que começar por esse básico, né? A gente falou de coisas básicas aqui, né? Aceitação, educação, e cuida do meio ambiente, da sua casa. Né? Tomara que isso nunca pare, né? Que a moda pegue. Isso é que é moda, né? Que o pessoal tá adorando falar que é moda, que a moda pegue, então. Não, existe investimento pesado aqui também. Até 2025 as empresas estão investindo 53 trilhões. Questão de né, carbono, nesse pegada de carbono. negócio e tal. Sim. Então me parece que é bom. Eu como pai fico muito feliz. Meus filhos vão pegar Vamos viver num mundo melhor, se Deus quiser. Né? Os problemas mudam, mas assim, esses básicos, pelo menos, né, como muitos já foram supridos desde a nossa infância, né? Antigamente tinha propaganda de um garoto fumando. Era um negócio de chocolate, ele fumava. Então, tipo, o mundo mudou muito. Os cigarrinhos de chocolate. Exatamente, cara. Compre batom e fumava cigarro e tal. Então, assim, a gente mudou muito. Olhar e a gente achava normal, a gente era muito animal, né? Perto refinando, de hoje, né? Ainda bem que a gente vem evoluindo, né? Mudando os hábitos. Bom. Isso não é mimimi, isso é evolução, melhoria, mundo melhor para os nossos filhos, né? Então é um prazer enorme recebê-lo aqui para falar desse tema. Que isso, prazer é meu. Não sei se você tinha mais alguma pergunta. Não. Sempre muito bacana, eu acompanhei ele grande parte da tua carreira, um cara muito people person mesmo. Obrigado, Joel. Que de verdade já tive experiência antes de você entrar nessa cadeira de sustentabilidade, e falou, Joel, preciso de diversidade, acha para mim alguém assim, foi bem bacana, né? A gente fechou um projeto bem legal, e hoje você está cuidando disso, posso dizer que é genuíno, aí não tem modinha não. Isso aí. Não, e que seja. E vai ser um processo duradouro, eu tenho certeza disso, que né? Bom. Algo que não tem volta. Legal. Bom, prazer receber você. Prazer foi meu. Se deixasse, a gente ficava o dia inteiro aqui falando, que o tema é gostoso. O assunto é muito gostoso. Com certeza. Quero agradecer a vocês aí pelo espaço e por esse bate-papo tão franco e tão inspirador. Obrigado. Obrigada a você. Valeu. Esse vídeo teve oferecimento da Chave Coworking, o seu escritório compartilhado.